Salve nação, saudações! José Botto critica a falta de critérios e cobra clareza em softwares semiautomáticos. José Botto falou ontem, né, galera, cobrando a CBF por critérios da arbitragem. Vamos ver como que vai funcionar daqui para frente esse impedimento semiautomático, tá? Porque lá na Copa do Mundo tinha o chip na bola, né? E aqui no Campeonato Brasileiro não tem. Vamos acompanhar aqui esse corte do programa Jogo Aberto da Band, repercutindo o que o José Botto falou, tá bom? Deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. Quero dar os créditos para a Band, canal Jogo Aberto, link na descrição. Como créditos, a sua opinião é muito importante. Quero que você opine sobre este assunto aqui nos comentários. Valeu? Tamo juntos. Dos clubes cariocas, Flamengo e Fluminense, no Mengão, ainda bronca com a arbitragem do Daronco no final de semana. Mas não foi com o Daronco, na verdade é o impedimento semiautomático, anulando, né, não dando pênalti, anulando gols, aquela coisa toda. E o José Botto reclamou sobre isso. E no Fluminense, a CBF já comunicou o clube de que um cartão amarelo tomado na partida contra o Bragantino pelo Lúcio Acosta foi colocado sob suspeita por uma casa de aposta. Ih, rapaz! Se volta a campo amanhã contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro, mas o assunto não é futebol. Na última semana, a diretoria tricolor recebeu de forma sigilosa a informação de que Lúcio Acosta será investigado por suposto envolvimento de manipulação em casas de aposta. O lance em questão é o cartão amarelo recebido pelo jogador na partida contra o Bragantino, no dia 17 de julho. O jogo já estava nos 47 minutos do segundo tempo, quando o Lúcio Acosta entrou em uma discussão generalizada. A jogada inicialmente não envolvia o argentino, que foi em direção ao local e trocou empurrões com adversários, sendo assim advertido com cartão amarelo. Foi absolvido pelo STJD, mas uma casa de apostas reportou um volume anormal na punição do Lúcio Acosta na partida. O caso foi comunicado à CBF e será investigado. O atleta negou participação em qualquer tipo de irregularidade. No Flamengo, a partida contra o São Paulo, que terminou empatada em 1-1 no final de semana, ainda está gerando reclamações. Na noite desta segunda, o diretor de futebol do clube carioca, José Botto, usou as redes sociais para questionar a arbitragem. Um dos pontos levantados foi um suposto pênalti cometido por Wendel por toque de mão em disputa com a Arrascaeta. A comissão de arbitragem tem que vir e tem que dizer não. Aqui a regra é esta e a regra é sempre esta. E isso ajuda o árbitro e ajuda o VAR. Porque eu não culpo o Daronco, que até considero um excelente árbitro, mas não o culpo porque a visão dele se calhar não era mais clara, mas a do VAR tem que ser clara. E se a regra é essa, tem que ser essa para sempre e a CBF tem que dizer que é essa. O que não pode acontecer são eu ouvir os especialistas de arbitragem e eles dizerem eu tanto dá se marcasse para mim estava bem, se não marcasse também está bem. Isso é que não dá para ser. E é isso que cria e que gera as polémicas e faz com que a arbitragem não tenha a tranquilidade suficiente para poder fazer um bom trabalho. Outra reclamação de José Botto é sobre o impedimento semiautomático. Segundo o dirigente, a nova tecnologia precisa mostrar o momento do passe e não só o ângulo da linha traçada, como aconteceu no gol anulado de Samuel Lino com irregularidade de Wallace. E o Botto tem toda a razão, galera. A gente não viu o momento que a bola saiu do pé, né? Então, eles têm que ser transparentes e mostrar o momento que o jogador toca na bola, né? Pra gente ter certeza se está ou não impedido, né? Porque é muito fácil você pegar uma imagem depois aí mostrar o 3D, tá impedido. Mas, e aí? Qual foi o momento que a bola saiu, né? Então, assim, o critério tem que haver, né? Para todos. Mas há um ponto que tem que ser esclarecido. É quando é que aquela linha é traçada. Porque aquela linha, o fora de jogo, deve ser traçado no momento do passe. E isso nunca é visível nas imagens que ontem dão. Porque normalmente aquilo que assistimos, tanto agora na Copa do Mundo como noutras ligas, é uma imagem que mostra a altura da bola sair
e depois é traçada a linha aí e mostra todo o campo. Ali não, só mostrou os dois jogadores. A partida de domingo no Maracanã foi apitada por Anderson Daronco e teve Rodrigo D'Alonso Ferreira no comando do VAR. Chico, já começamos por esse jogo entre São Paulo e Flamengo, Flamengo e São Paulo. O Flamengo reclama desse pênalti que poderia ter sido marcado do Wendel e que, depois de uma revisão, nada foi considerado. Já falamos aqui. E o Boto falou uma coisa muito pertinente, né, cara? Se o jogador fazer um gol com a bola batendo no braço, o gol é anulado, porque eles consideram falta. E daí, nesse caso, não foi pênalti. Eles não consideraram falta. Ou seja, falta critérios, né, cara? É falta ou não é, né? Pela regra, o braço ao lado do corpo ali não caracteriza a infração, não teria por que chamar a revisão. O Daronco viu no campo que o braço está e fez a sinalização. Se o braço está estendido é uma coisa. Então, assim, a discussão de pênalti sempre vai existir. Agora, pela regra, não é pênalti. Agora, do impedimento semiautomático, eu falei ontem aqui, né? Olha que os torcedores agora, eles arrumaram outro problema. E aí não é só torcedor, por isso que eu acho que o dirigente, nesse caso, ele presta um desserviço. Porque aí, obviamente, né, o torcedor do Flamengo vai começar a questionar. Não é de serviço, cara. Tem que cobrar. Tem que cobrar. E a saída da bola. E agora? E vamos ver e tal. E a CBF Mas fato é que isso não fica claro. Então, a CBF até se manifestou que, como não tem o chip igual ao sistema da Copa do Mundo, é o sistema da Premier League, por exemplo, em que você tem um software que identifica a batida da bola. E é por ali, por isso que é semiautomático, porque a operação humana ela é apenas de checagem. A máquina que estabelece a parede, o impedimento, onde está, com o software identificando a batida da bola, e aí a cabine do VAR vai lá e checa, ok, é isso, exibe no monitor, comunica o árbitro e o impedimento está confirmado ou não. Ainda assim, é um sistema muito mais qualificado e efetivo do que nós tínhamos. E a gente aceitou isso. E há uma convenção e os clubes aceitaram isso. Agora a gente vai reclamar do... Não, cara, a gente aceitou isso, cara. A gente tá cobrando critérios, né? É falta ou não é falta? Pelo do ovo, pô. Chico, eu acho que isso deveria ter sido lá no início do campeonato. Perfeito. Ah, não, eles esperaram a Copa, ficaram testando. Muitos jogos foram produzidos sem esse auxílio, com alguns erros grotescos, que a gente já discutiu aqui inúmeras vezes. Então, eu penso, começa a competição com a tecnologia ou não, ou deixasse para o ano que vem. Mas eles ficam naquela ansiedade, querer melhorar. E não é assim, não é tão 100% como dizem. É um problema, vai ser questionado, Edu. Isso, para mim, ainda vai dar muito pano para manga. É igual a regra que a gente está querendo colocar aqui, né, da Copa do Mundo, né, a questão, né, dos jogadores caírem no chão, né, para você ganhar tempo, aquela coisa. Vai ter uma reunião para definir se vai... Meu Deus do céu, aquele jogo do Bahia contra o Corinthians foi um horror, né, cara? Que várzea, né? Os caras caíam no chão e não levantavam, velho. O Garro ficou 5 minutos no chão, simulando uma agressão, tá louco. Ter ou não vai ter. Agora, sim, Renata, nós brasileiros, a gente consegue estragar muitas coisas. Acho que a gente já começou com o VAR. Já começou meio que estragar, desconfiar. Aí vem o semiautomático. A gente já começa a desconfiar. Então, daqui a pouco, nada vai prestar. Eu acho que tem que dar tempo, adaptação, sim, para ver realmente, como o Chico explicou muito bem realmente como funciona esse impedimento semiautomático. Só as pessoas, de repente, quando acontece sendo prejudicada, que vai querer questionar. Ronaldão, você está convencido dessa tecnologia? Não, que convencido de nada, vou esperar, que é isso. Agora, o Boto, ele reclamou aí, acho que ele viu o Arrascaeta, ele viu o Arrascaeta e viu o Daronco e ele falou pênalti. Só pode ser isso. Ô, Boto, você é um cara de madeira, reclamar de um lance desse, velho. Quantos lances o Daronco já não deu só do sorveteiro cair aí? Cara, eu já vi a arbitragem brasileira marcar pênaltis várias vezes em lances parecidos com esse daí, cara. Então, assim, não é absurdo reclamar. Tem que reclamar, né? Ele deu pênalti pro Flamengo. O Arrascaeta tropeçava pênalti. Todo mundo pênalti. Então, deixa eu falar, você tá mal acostumado, Boto. Para que sair. Tá colocando lenha aí num negócio que tá vindo aí pra ter... O Ronaldo ontem, no programa de ontem, ele falou que foi pênalti, esse lance. Agora ele tá falando que não é? Não tô entendendo. Nem o Ronaldo tem critérios. Ajudar, reclame com coerência, faça como eu, bebelo. Agora, Chico, uma casa de apostas notou um volume muito alto de apostas em cima do cartão amarelo do Lúcio Acosta.
ela vai lá, comunica o órgão fiscalizador responsável, que por sua vez comunica a CBF, que leva essa situação ao clube. Então o Fluminense está ciente de que isso está sendo investigado. O Lúcio Acosta, que tomou o cartão amarelo, ele falou que não tem nada a ver, que isso aí é um absurdo, mas de qualquer maneira sabemos que tem uma investigação e está todo mundo informado. E a gente já teve algumas denúncias, né? Já teve alguns jogadores investigados num processo do Ministério Público, se não me engano, de Bruno Goiás. Henrique, né? Do Flamengo. Também. Então, assim, a gente já teve algumas investigações que precisam acontecer. Tá tudo certo, especialmente quando você tem um volume muito alto de apostas em determinada ocorrência do jogo. Agora, realmente, né? Poxa, se todo o cartão... a questão foi o volume de apostas alto ali. Mas eu achei um cartão, não achei excesso, enfim, achei que ele empurrou ali, então acabou, o cartão tá justificado, vai ser apurado, investigado e tem que ser dessa maneira. Muito bem, depois de um dia corrido, tem uma coisa que Tá aí, galera, tá aí. Beleza, agora temos aqui esse corte do programa Sport Center da ESPN Brasil com informações do nosso Mengão. Vamos lá. Tudo bem, Glaucia? Um beijo grande para você, beijo Mari, abraços para todos que estão aí, Breiler também, né? Enfim, todos que estão por aí, beijos e abraços, quem também nos acompanha de qualquer lugar, no Disney Plus, enfim, todos que estão ligados neste Sport Center. Flamengo que você mostrou aí vai visitar o Internacional amanhã, 19h30, Beira-Rio, jogo complicado, jogo contra o Inter no Sul, sempre bastante difícil, né? E o Flamengo pode ter o retorno de Lucas Paquetá. O treinamento vai ser à tarde, depois a delegação viaja para a capital de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. E aí sim o Flamengo vai divulgar a lista de relacionados, mas muito provavelmente o Paquetá vai estar nesse bolo aí, voltou a treinar com todo mundo depois daquela lesão muscular que sofreu na Copa. O Carrascal também de volta, porque cumpriu suspensão que tinha levado um gancho contra o Palmeiras. 3 jogos, cumpriu 2 agora na volta após a Copa do Mundo, então vai estar liberado. Já é um desafogo ali para esse meio de campo do técnico Leonardo Jardim. Luiz Araújo ainda fora, o Plata com a tendinite no joelho pode ficar fora também, ainda tem alguns problemas como o Léo Ortiz, então de fato o Flamengo tem os seus percalços. Cara, essa lesão do Léo Ortiz é inexplicável, cara. Muito tempo, né? É muito tempo, 2 meses, cara. Aí no Campeonato Brasileiro. Não teve uma boa atuação contra o São Paulo, ficou no 1-1 no Maracanã, mas o Flamengo, apesar da atuação ruim, deu uma chacoalhada ali. Voltamos, né? Depois da Copa do Mundo, voltamos de fato para nossa velha borracharia do Campeonato Brasileiro. Então, aquelas reclamações de arbitragem, posicionamentos, etc. O Flamengo não fugiu à risca. O Boto, falando em contradição da arbitragem, de critérios e tudo mais, ele divulgou um vídeo sobre isso. Aponta ali a questão de um possível pênalti do Wendel numa jogada com a Arrascaeta e, claro, o lance do impedimento semiautomático, aquele biquinho da chuteira ali do Wallaciano, o lance do gol do Lino que foi anulado. Então vamos observar o que falou o diretor de futebol do Flamengo, o José Boto. Pediram-me para falar aqui um pouco da arbitragem em relação ao jogo de ontem, em relação a algumas coisas. Dizer que, primeiro, eu não acho os árbitros brasileiros que sejam maus. Acho que o grande problema do Brasil é a falta de critério. Nós tivemos agora no Mundial o Rafael Claus, o Milton e o Abate e tiveram boas atuações porque aí os critérios são claros. E em relação ao jogo de ontem, há 2 coisas. A primeira é ser claro se a utilização do braço, ostensivamente, mesmo que o braço esteja perto do corpo, ostensivamente para tirar vantagem, é falta ou não é falta. E vir a Comissão de Arbitragem da CBF dizer que não é falta, e não é falta em nenhum estádio do Brasil, não é falta em nenhuma parte do campo, aquilo é penalti porque ele tira vantagem da utilização do braço, apesar do braço estar quase junto ao corpo. Mas é clara a intenção dele de desviar a bola e a trajetória da bola com o braço e não com outra parte do corpo que é jogável. E o braço, que eu saiba, não é jogável. Em relação ao impedimento automático, eu acho que há aqui um ponto que eu não sou especialista nem especialista em arbitragem, nem especialista em tecnologia,
mas há um ponto que tem que ser esclarecido. É quando é que aquela linha é traçada. Porque aquela linha, o fora de jogo, deve ser traçado no momento do passe. E isso nunca é visível nas imagens que ontem dão. Nós não temos a certeza, nem sabemos, e não estou a duvidar que não seja, que aquela linha foi traçada na altura que o passe é feito, porque é esse que conta. E é isso que também a CBF e a Comissão de Arbitragem têm que esclarecer e dizer, meus amigos, está certo, está a ser traçado assim, falta-nos um software qualquer para mostrar isso, mas está a ser traçado assim. Concordo com o Boto, hein, cara? Concordo, porque assim, tem que ter critérios, né? Se você adota um critério em todo jogo, com todos os times, aí beleza, cara, tá tudo certo. Agora, para um time, não é pênalti. Para o outro é. No jogo do Palmeiras contra o Atlético Mineiro, deram um pênalti lá escandaloso, que o VAR teve que chamar para o árbitro anular o pênalti. Já nesse jogo esse jogo do Flamengo contra o São Paulo, o VAR não chamou. Cadê o critério, né? Tá então, José Boto falando bastante, o ambiente todo parecia até que estava numa espécie de banheiro ali, com aquele áudio do José Boto, mas de fato o Flamengo tornou pública essa reclamação. A CBF vai fazer alguns ajustes, o impedimento semiautomático foi implementado agora e vai atender, por exemplo, os clubes aí como o Flamengo. Tá vendo, galera? Se você não reclama, eles não fazem nada, então por isso que tem que reclamar, né, cara? Aí, agora vai. Vamos lá. Nossa, eu tô fazendo tudo aqui sem programação, tá tudo ao vivo, cara. Vamos lá. O Flamengo Play Time para saber o momento do passe ali, né? De fato, porque não interessa só a posição do jogador, o momento do passe, enfim. A CBF vai começar a divulgar isso agora também em imagens e deixou bem claro, até uma manifestação, de que o impedimento é semiautomático, porque precisa de uma validação do olho humano. Não é que o humano traça a linha, são 100 frames, 100 quadros por segundo ali para detectar o exato momento, e aí aponta uma bolinha vermelha e tudo mais, quando o jogador toca na bola. Então são 100 frames por segundo, na Copa eram 50, tem toda a tecnologia com vários celulares espalhados pelo estádio. Então aí sim o olho humano observa e dá a sua validação depois que o sistema automaticamente detectou isso. Mas para deixar tudo mais claro e o coração de vários torcedores e dirigentes mais quentinhos, a CBF vai divulgar agora, a partir de agora, não só aquele momento que a gente sabe, né, Glaucia, que tem aquela arte bonita, enfim, aquele 3D bacana, vai sair o momento do passe também, não só a linhazinha traçada. Tá vendo? Pedro, segura aí. A gente comentava, parece que o Boto estava ali na sala de espera de um consultório, né? Alguém falou, vamos gravar aquele vídeo que a gente precisa divulgar essa questão da arbitragem, enfim. O Pedro vai seguir com a gente, que nós já vamos passar também o mercado do Flamengo, mas antes, só comentar aqui essa questão de arbitragem, né? Você adorou a estética do vídeo. Não, a estética do vídeo estava sensacional. Ninguém ali para falar, né? Que não tá legal. Ai, tem hora que você até se perde ali no discurso, você fica prestando atenção na estética do local, né? Mas, a gente até brincava ontem aqui, né? Agora vem o semiautomático, não vai ter mais discussão. Estamos no futebol brasileiro, né, meus amigos? E aí, até a Renata ontem esteve aqui com a gente. Aqui nós comentávamos enquanto a gente ouvia o Boto, né? A questão antes era como era ajustado o frame. Quem ajustava, quem fazia isso. Agora já vem com a tecnologia ajustado, mas ainda assim há uma discussão. Talvez explicar, apresentar um pouco melhor do que seja a tecnologia poderia ajudar aí nessa sequência de campeonato, né? Foi a primeira rodada que a CBF implementou isso, mas talvez até para que todos tenham um entendimento também desse funcionamento, seja uma alternativa. Então, depois do jogo, o Leonardo Jardim não colocou muito foco em arbitragem. Ele foi questionado, mas ele frisou. O Flamengo não conseguiu ganhar por incompetência, porque faltou agressividade. Justo, coisa do jogo, o Boto sentiu a necessidade de fazer uma manifestação institucional. Ele traz 2 pontos que a gente colocando à parte futebol brasileiro, coisas que a gente sabe que é para pressionar a arbitragem, mas são 2 pontos válidos para discussão. Sobre o critério de mão, ali de fato no lance do Wendel, para mim, mesmo que ele não tenha ampliado tanto o braço, há um movimento intencional em que ele carrega a bola. Para mim, o pênalti deveria ter sido marcado e ainda há muita diferença, muito bate-cabeça de critério em lances de bola na mão e mão na bola. No jogo do Palmeiras, por exemplo, houve a marcação de um pênalti
contra o Atlético, em que a bola toca no braço de apoio do zagueiro, do Juan. O pênalti foi marcado pelo árbitro. Felizmente, o VAR revisou, porque o pênalti não deveria ter sido marcado. Então, ele tem razão nesse ponto. Sobre a questão do impedimento semiautomático, a tecnologia é para trazer precisão e mais transparência. Em relação à precisão, para que as pessoas tenham confiança no sistema, eu vejo que é fundamental ter esse momento em que a linha é traçada no toque da bola, para que o torcedor, para que não gere esse debate depois, não haja margem de contestação. Então eu vejo que é algo que, de fato, a CBF tende a adaptar. O impedimento semiautomático ajuda. Tá vendo? Se o Boto não reclama de repente, né? A CBF não se mexia. Então é importante reclamar para ter melhorias, né, cara? Para ir se adaptando, né? Quando o torcedor vê ali o pezinho do Wallace Ian à frente, você fala, tá um pouco à frente, mas tá. A tecnologia mostra claramente, mas é preciso mostrar esse momento anterior do toque na bola quando a linha é traçada, para que não haja margem de dúvida e para que a tecnologia seja plenamente confiável. Contestação sempre vai existir, Glaucia, mas quanto mais se aprimorar o sistema de transparência, mais ganha o futebol. A própria CBF se coloca nesse papel, né, de ser questionada, porque ela garante que esse impedimento semiautomático ele já vai fazer parte do futebol brasileiro no início da temporada. Isso não acontece. Aí você tem todo esse tempo para se planejar, porque de fato demanda muita coisa, né? Ontem a Renata falou o número de câmeras necessário, né, para ter o impedimento automático ali, para que você consiga de fato ter a tecnologia presente nos estádios. Demanda ali tudo, dinheiro, tudo. Só que a CBF tem todo esse tempo de atraso para se planejar para que isso aconteça na volta do campeonato depois da Copa do Mundo, e ela sequer programa uma coletiva que seja uma apresentação do que ela vai colocar de inovação na competição, porque é uma inovação no campeonato. Eu lembro quando o VAR surgiu, né? Muita coisa foi apresentada ali para todo mundo, muitas dúvidas foram tiradas, enfim, a CBF ela teria que ter tido esse cuidado também, porque senão você dá margem. Você não explica, as coisas ficam muito soltas. E aí ela emite uma nota de avaliação depois desse primeiro uso do impedimento automático, avaliando como positivo, porque de fato é positiva a inovação, mas traz questionamentos. Então a própria CBF se coloca nesse papel, né? E aí os dirigentes nunca vai falar depois de uma vitória, né? A gente olhou ali, o adversário também, né, gera essa... Não, o Flamengo deixou pontos importantes contra o São Paulo e aí surge o questionamento. Pedro, vamos falar de bastidor, só que de mercado aí para o Flamengo, proposta para jogador do clube, o clube também se movimentando ainda para trazer mais gente. O que a gente tem de novidade aí? Pois é, Glaucia, bastidores, né, que faz parte também desse pacote aí de arbitragem e tudo mais, desse áudio do Boto parecendo um alto-falante de padre em missa, mas realmente o Flamengo está na busca por reforços para a sequência dessa temporada aí. O Almada, o mais badalado, né, que o Flamengo, o próprio BAP, presidente do clube, naquele anúncio do busto do Arrascaeta aqui para a Gávea no dia 15 de novembro, antes do jogo contra o São Paulo, ele já falava meio que abertamente ao Almada. Aí o pessoal perguntava, falava, não, em acontecendo. Então ele dava sempre uma ressalva, assim, mas de fato o Flamengo tá naqueles trâmites ali, porque não é muito videogame, né, Glaucia? É aquela questão, assim, de você ter o aval das partes, mas para você costurar um contrato milionário desses, e cláusula aqui, um bota uma cláusula, outro bota outra, vão discutindo, e aí depois, quando tudo estiver bem alinhadinho, aí sim o jogador, quem sabe, pode vir para o Rio de Janeiro e ser totalmente liberado para fazer exames e tudo mais. O Flamengo ainda busca mais 2 reforços além do Almada, além do meia, né? Que o Leonardo Jardim já falou, busca um ponta e também um atacante. Serão nomes, pelo que se diz, menos badalados, obviamente, do que o Almada, jogador da seleção argentina, esteve no elenco que foi vice-campeão mundial agora há poucos dias, então o Flamengo busca esses reforços. O Léo Pereira, também jogador de Copa do Mundo, recebeu uma proposta, o Flamengo recebeu uma proposta do Besiktas de 10 milhões de euros. Jogador que vai fazer 30 anos, o Flamengo pode conversar por uma valorização. A ideia é não perder esse jogador, porque 10 milhões de euros no universo rubro-negro nem é um valor tão alto nesse sentido. E, antes de te devolver,
para encerrar, a questão do De La Cruz. Até a jornalista Raíssa Simplício trazia ontem o interesse do Peñarol, o presidente do clube uruguai falou abertamente que vai fazer o possível e o impossível para tentar contratar o De La Cruz, que tem muitos problemas físicos, fica afastado de jogos aqui no Flamengo, cheio de poréns, mas o Flamengo tem que observar como é que vai ser isso daí. O Peñarol sinaliza com a possibilidade de empréstimo, pagar parte do salário. É um modelo que não agrada tanto, por enquanto não. Mas tudo bem conversadinho, de repente pode sair negócio. A janela está aberta e escancarada, então pode entrar e pode sair. A gente volta a qualquer momento com atualizações sem áudio de alto-falante de Padre na Missa. Tá bom, Glaucia? Falei para você, para nossa equipe. A verdade é que falta muita coisa para o futebol brasileiro ser melhor. Falta clareza, critérios, profissionalismo. Falta também entendimento dos jogadores, né, cara? O próprio jogador acaba com o jogo. Eles destroem o jogo em algumas ocasiões, né? O que aconteceu no jogo de Bahia e Corinthians foi uma vergonha, cara. Que jogo horroroso. E quem que fizeram isso? Os jogadores, né? Cara, que lixo de jogo, cara. Que lixo de comportamento dos jogadores. Que vergonha que deu de ver um jogo daquele. Vergonha alheia, né? A gente assiste o jogo porque gosta de futebol, né? Bem, tá então. Ó, Boto critica a arbitragem e diz que houve pênalti para o Flamengo contra o São Paulo. Diretor de futebol também reclama de falta de clareza no impedimento semiautomático. Também concordo com o Boto. Acho que já que implantaram esse sistema para cá, deveria ter o chip na bola, né? Será que é tão caro assim para pôr um chip na bola? Não poderia ser um semiautomático completo ou um automático, né? De repente. Então cara, a gente... Ó, se ninguém reclama, continua do mesmo jeito. Daí vai tendo esse tipo de coisa, né, cara? Vai tendo esse tipo de situação chata, né? Porque assim... Como que você vai acusar sem provas, né? Como que você vai reivindicar, né? Tipo, então você tem que cobrar para haver melhorias, né? Então, a CBF agora vai começar a mostrar o lance completo. Na hora que o jogador toca na bola e eles traçam a linha, né? Que é o que a gente tem que ver. Mostrar só a linha traçada sem o momento que o jogador toca na bola não adianta, né, cara? Valeu, galera. É isso. Muito obrigado a todos. Deixe aqui nos comentários a sua opinião, que é muito importante. Se inscreva no canal e ative o sininho, tá bom? Saudações rubro-negras.